Você sabia que o último caso de peste negra no Brasil foi em 2005? Olá, eu sou a Carol Valadares, museóloga pela Universidade de Brasília, e esse é o canal Ponto Científica. Bem, hoje não é muito motivo para riso, porque vamos falar aqui sobre pandemias, né? Tá todo mundo embarcado aí nesse assunto. E aí eu achei legal, interessante trazer aqui hoje um pouco também relacionado aos filmes que retratam um pouco da arte e um pouco do comportamento social naquela época, né, devido àquela situação. Então, para dar início, eu acho interessante a gente falar um pouco da diferença entre epidemia e pandemia, só para contextualizar aqui, né? Epidemia é quando há uma doença dentro de uma determinada região, né, essa doença que até então não tínhamos tanto conhecimento, porém ela é controlada com tratamentos alternativos ou até mesmo vacina, de certa forma que não dissemina para tantos outros lugares. A pandemia, ela pode ser fruto de uma epidemia não tratada, porque como está acontecendo agora com o coronavírus, o Covid-19, é uma doença que até então não tínhamos conhecimento dentro da nossa sociedade. A partir do momento que ela atinge um certo grupo de pessoas, ela se alastra, assim, não precisa ser um certo grupo de pessoas, é o mínimo possível. Ela já se alastra de tal forma em que ela é muito rápido, muito mais rápido que o nosso desenvolvimento para tentar achar uma cura para cessá-la o mais rápido possível. E aí isso atinge o que? Acaba atingindo um nível global, fazendo com que crie essa situação que estamos passando agora, que é essa crise toda referente ao Covid-19. Uma imensa epidemia que alastrou a nossa civilização e marcou, né, tanto que até hoje nós lembramos dela, e temos até um certo, não digo fascínio, mas uma imensa curiosidade para entender e compreender e se aprofundar naquele assunto, que é a peste negra, que ocorreu em 1345 a 1355, que é conhecido como a Baixa Idade Média. Porém, antes mesmo da mesma acontecer, houve a sua irmãzinha querida, que foi a praga de Justiniano. Foi tão avassaladora quanto a peste bubônica ou a peste negra, como conhecemos, que atingiu o Império Bizantino por volta de 540 d.C. E isso na região onde hoje é conhecido como a Turquia, a Ásia, o norte da África e parte do Oriente Médio, além da Europa até a Irlanda e a Escandinávia. Isso quase todo mundo que era conhecido naquela época, né? E ela foi tão devastadora quanto a peste negra. Bem, e o que era a peste? A peste foi uma doença causada por uma bactéria que era encontrada principalmente em pulgas e piolhos, que também era encontrado principalmente em ratos, não ratos em si. Era o rato que tinha a pulguinha lá, que estava contaminado com a bactéria, né? Então, E aí, até devido ao grande comércio naquela região ali onde ocorreu a peste negra ou a peste bubônica, ela recebia muitos navios de mercadores de diversos lugares ali do Oriente. Então há estudos e registros que a peste ela pode ter iniciado ali pela Mongólia, China, e devido ao comércio levou a bactéria para a Europa. E por que peste negra? Porque devido às manchas que ela deixava no corpo, aí chamaram de morte negra, peste negra. A peste ela podia ocasionar três tipos. A septicêmica, que afetava o sistema linfático. A pneumônica, que ela afetava o pulmão e ela era mais fácil de ser transmitida, porque ela transmitia de pessoa para pessoa. E a bubônica, que era aquela que gerava bulbos na pele, né? Onde saía secreção, pus, sangue e ocasionava manchas na pele também. Bem, socialmente, devido à peste, houveram grupos que se voltaram ainda mais para as questões religiosas, achando que a peste era um castigo divino, e outro grupo que achava que a peste era simplesmente uma pandemia. E isso também
a questão do clero naquela época já era muito presente, né? Já tinha um grande impacto na sociedade. Então aquele povo que se apegavam ainda mais às religiosidades, eles acabam ficando ainda mais radicais dentro daquele contexto. A arte começou também a descrever os cenários devido à peste de forma bem macabra, como a dança da morte, com esqueletos dançando no meio dos corpos ou com monarcas, porque era uma doença que ela não tinha distinção de classe social, ela estava ali presente em todos os lugares naquela época. O filme O Sétimo Selo, de 58, ele retrata uma cena muito interessante, que se você jogar o nome do filme no Google, é as imagens que mais aparecem, que é, se eu não me engano, de um cavaleiro, ele jogando xadrez contra a morte. O filme retrata a situação da peste negra, a situação social naquela época, social no sentido de a questão da imagem apocalíptica, a imagem das questões das relações, e todo esse contexto mais voltado para o lado da fé. Há relatos também de que, com a questão dessa pandemia, a peste, houve um certo distanciamento social das pessoas. As pessoas começaram a tomar a ter certa aversão a outras pessoas naquela situação. Elas tinham tanto medo, que também é justificável, de ser contaminadas e passar por tudo aquilo que elas estavam presenciando, que elas estavam chegando ao ponto de abandonar seus próprios parentes. Alguém, um ente querido está contaminado, as pessoas simplesmente o isolam e vão embora. E isso é interessante também, a questão do isolamento social, como uma forma de prever, de se prevenir. Tem um filme também muito interessante que é o Morte Negra, que tem o conhecidíssimo aí Stephen Hawking e o Ned Stark. O Stephen Hawking faz um monge, um jovem monge, e o Tony Stark faz um cavaleiro, como sempre como cavaleiros aí pra gente assistir. E a missão deles é eles irem a um vilarejo encontrado dentro de uma floresta, e que é porque eles acreditam que nesse vilarejo as pessoas estão ressuscitando os mortos pela peste, as pessoas que foram mortas pela peste. E aí fica naquela coisa, se é uma bruxaria ou se é simplesmente pela questão geográfica, porque o vilarejo ele se encontra dentro de uma floresta distante dos grandes núcleos comerciais. Então a peste ainda não havia chegado lá, porque não havia troca direta ao ponto de contaminar uma pessoa contaminada, entrar em contato com eles e eles ali ficarem contaminados. Obviamente, né, é um filme de Hollywood, então tem toda a questão mística também envolvendo, e fica naquela se era bruxaria, se não era, e é bem interessante o filme, vale a pena conferir. Eu gosto bastante. E por curiosidade a respeito da peste, vocês sabiam que o último caso de peste negra no Brasil foi em 2005? Foi numa cidadezinha pequenininha lá do Ceará. A pessoa não morreu, ela sobreviveu. E esses dados sobre a peste aqui no Brasil estão no site do Ministério da Saúde, onde lá eles têm um quadro mostrando os últimos casos de 2000 a, se eu não me engano, ano de 2018, e só houve um caso, que foi esse de 2005 nessa cidade, e eles possuem um manual de vigilância sanitária, de vigilância, de controle da peste, e também há um guia também lá, e assim, é tudo de domínio público, vocês podem ir lá baixar, é tudo pro povo, essas informações. E aí lá também tem a lista de sintomas, também como pode ser tratada, e tá tudo lá bem direitinho, é só como uma curiosidade pra vocês. Agora vamos avançar no tempo, né, e vamos falar sobre a gripe espanhola. Imagina a situação, né, Primeira Guerra Mundial, que foi lá a guerra das grandes trincheiras, e nessas trincheiras extremamente úmidas, havia cadáveres, era uma situação assim terrível, gases tóxicos voando para os 4 cantos, por isso que começaram a desenvolver máscaras mais eficazes para a guerra, por conta dessas guerras dos gases lá. E aí aparece a
gripe espanhola, que tem esse nome não porque ela se originou na Espanha, mas porque na Espanha houve um imenso número de casos, e pela Espanha não estar diretamente vinculada lá com a guerra, as manchetes dela começou a ser utilizada assim, no mundo todo para retratar a gripe, porque eles estavam ali expondo todos os casos para mídia na mídia e para a população. Chegou aqui no Brasil em outubro, novembro de 1918. Nessa época, as manchetes dos jornais brasileiros se alternavam entre a gripe espanhola e os acordos de paz, os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. A situação ficou tão tensa aqui, principalmente no Rio de Janeiro, onde até então era a capital do Brasil, e em São Paulo. No Rio de Janeiro chegou a atingir mais de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas não foram atingidas na questão da doença em si, contaminadas, mas sim mortas. Contaminados foi um número ainda maior. Em São Paulo, foi cerca de 2 mil pessoas que chegaram a falecer com a doença. A situação do Rio de Janeiro estava tão grave, onde também foi implementada o isolamento social, e as escolas foram fechadas, as faculdades, os bancos, as lojas foram fechadas, os campos de futebol também estavam todos fechados. Então, assim, com a mesma situação que nos encontramos agora com o corona, essa situação de isolamento social, no Rio de Janeiro também estava. E a situação estava tão tensa que os corpos, eles ficavam empilhados na própria cidade, assim, e aí havia uma carroça e ela recolhia esses corpos, né? Tinham medo de sair nas ruas, porque sabiam que o contato ali com as pessoas o risco era altíssimo. As enfermeiras e os médicos, eles tinham que ter contato com as pessoas que estavam contaminadas em seu tratamento, assim da mesma forma que está acontecendo agora. Então, grande parte das vítimas eram pessoas da área da saúde também. Haviam também pessoas da classe política importantes naquela época que chegaram a falecer também com a gripe. E isso gerava um certo pânico nas pessoas e muito medo, havia muito medo, principalmente no Rio de Janeiro, o medo assim tava, você conseguia cortar ele com a faca no ar. Mas da mesma forma que a epidemia veio de forma muito rápida, a gripe espanhola, ela terminou também de forma muito rápida e abrupta. Só ressaltando que essa gripe, ela foi uma pandemia global, como está ocorrendo agora aqui. Ela atingiu Estados Unidos, Ásia, Europa, diversas localizações no mundo, localidades no mundo. Há um filme muito interessante que eu acho que muitos de vocês devem ter assistido, principalmente agora na situação, se vocês forem masoquistas que nem eu, que fico procurando essas coisas, essas informações na pior hora possível, como agora, e que contraponto também a melhor hora possível para você se informar. Mas filme a gente sabe que sempre tem uns exageros, porém tem um filme que é o Contágio, que a ideia justamente desse filme é ser realista. Ou seja, você não vai ver monstro nos filmes, nem um zumbi ele levantando dos mortos, mas o filme ele retrata justamente o que seria uma pandemia, em questões assim, ele eleva tudo ao máximo, ao extremo, justamente para alertar mesmo, para chocar. E no filme também se preza muito pelo isolamento social. E ele também fala também uma questão muito importante das fake news, da importância de você sempre procurar as fontes e buscar sempre fontes confiáveis de especialistas, de cientistas, pesquisadores. Não ficar caindo na balela de qualquer pessoa, porque isso afeta e muito. Da mesma forma que acaba banalizando a situação, fazendo com que pessoas desobedeçam certas ordens e vão para as ruas e o nível de contágio ainda fica maior, também faz com que crie uma certa histeria, que é o que a gente menos precisa nesse momento. Então, o alerta é sempre tomar muito cuidado com a fonte das informações. Sempre busque saber, dá um Google, joga lá, vê se tem outros sites de fontes confiáveis falando a mesma coisa, tocando nesse assunto, ou se aquilo ali realmente é uma fonte, um lugar solto, assim, uma informação solta, onde não tem nem pé nem cabeça, ou uma informação distorcida. Isso é muito importante, para que a gente não caia nesse ninho de gato aí, ficamos completamente perdidos, porque eu vejo que muita gente está perdida por conta das informações trocadas. Eu vou deixar também aqui
o link de uma página onde mostra os casos de coronavírus em tempo real, é o mapa mundi. Eu vou colocar aqui também a imagem para vocês, e aí ele está, essa imagem está atualizada até o momento em que eu gravei este vídeo, né? Então ela já pode estar modificada aí bastante do que já está agora. E a respeito desse filme Contágio, o vírus que é retratado nele é um vírus fictício, mas que ele também tem origem na China devido ao contato entre um morcego e um porco, né, por conta do desmatamento. Os animais silvestres eles ficam mais próximos dos centros urbanos e aí, através desse contato, esse vírus ele acaba sendo proliferado. Ele também, o contágio dele é da mesma forma em que o coronavírus ele se alastra. E é um filme interessante para quem não sofre de ansiedade nesse momento para poder assistir, mas eu não sugiro que veja agora para quem realmente está angustiado com esse momento, porque ele retrata um cenário elevado, assim, sabe? Ele eleva todas as situações ao máximo, ao extremo. Então, eu não sugiro para quem não tá se sentindo bem nesse momento. Porém, fiquem bem, façam a sua parte, se cuidem. E no mais é isso. E quem gostou, dá um like. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre outras epidemias, ou se eu aborde outras questões dentro das epidemias, pode falar nos comentários, que eu faço um vídeo pra vocês. E curtem, compartilhem, e é isso, né? E peço desculpas pelo áudio do vídeo, como está no momento, porque eu não providenciei um microfone, mas eu vou providenciar, e aí o áudio vai ficar mais limpo, mas até lá a gente faz o que pode. Então é isso, se cuidem, tchau.